Olá, pessoal. Esse é o programa Vale Saber, programa novo, surgindo aí numa parceria da Faculdade INH com a Vale TV. É um programa que surge com o propósito de apresentar para a comunidade o que vem acontecendo na Faculdade INH através de temas transversais. E como não podia deixar de ser, num programa aí que surge com uma ideia nova, a gente hoje vai tratar de inovação, né? A gente sabe que tem ouvido muito falar de inovação nos últimos tempos, mas o que será que é inovação? Como é que será que a gente faz para inovar? E para falar sobre isso, eu tenho dois convidados muito preparados para falar, me sinto muito bem de estar com eles aqui, que é o Mauro e o Cerveira. E para começar, então, o Mauro ele vai se apresentar e ele já vai dizer qual é a relação dele com a inovação. Olá, obrigado, Ju. Eu sou o Mauro Sarmento e sou consultor da área de inovação para novos negócios e empreendedorismo. E a minha relação com inovação, ela vem de muito tempo. Vem da Academia do Design Industrial e atualmente tenho trabalhado no desenvolvimento de projetos para a área da saúde. Olha só, muito bacana. E tu, Cerveira, conta pra gente, qual é a tua relação com a inovação? Olá, Ju, Mauro, obrigado pelo convite. Então, como pesquisador, né, na área acadêmica, a gente está sempre em movimento. E também por ter tido uma experiência bastante grande na área corporativa, a gente acabou juntando as duas coisas e trouxe para o Vale uma proposta bastante inovadora, né, de inovação, que é inovação em humanidades. Então, com a formação em ciências humanas e a experiência corporativa, a gente trouxe algumas discussões e algumas proposições na área de inovação em humanidades, que é um pouco diferente das outras formas de inovação. Outras formas de inovação, Mauro. A gente vai falar agora, né? A gente sabe que estão surgindo novos paradigmas aí em inovação, né? Coisas novas. E, além disso, como que uma pessoa faz para se tornar inovadora? Bom, a pessoa inovadora, a gente conhece o mito do ser criativo, né? Da pessoa criativa. Então, a primeira coisa que o pessoal imagina que é um perfil de inovação, um perfil inovador, é ser criativo, mas tem diversos outros, né? Tem o perfil analítico, um perfil executor, um perfil, enfim, colaborativo, né? Então, o mais importante num processo de inovação é que esses grupos interdisciplinares eles desenvolvam harmonia. É como a gente, que é colega lá na INH, né? E nós estamos aqui porque nós nos conhecemos num projeto de inovação. Então, também eu percebo que inovação abre horizontes para fazer novas networks e conversar para ressignificar as empresas, a própria vida, enfim, o mundo. Isso que eu penso. Pensando nisso, Cerveira, a gente sabe que já há algum tempo agora a INH tem o Incompany, né? A gente ouve falar o Incompany. Mas o que é o Incompany? Conta para quem está assistindo a gente. Então, o Incompany ele surgiu dessa ideia que eu comentava anteriormente, né? De estabelecer uma relação que na Europa, e eu diria que até mais nos Estados Unidos, é bastante comum, que é uma relação mais íntima entre a universidade e o mundo corporativo, né? Historicamente no Brasil essas coisas acontecem um pouco mais separadas. Então a gente veio com essa proposta, que é uma proposta onde a universidade, né, onde o Instituto Superior pesquisa, propõe, e no nosso caso nós vamos até a empresa, a instituição e implantamos, né? Fazemos a mentoria, né? Fazemos todo o projeto de formação. E a ideia veio porque na área de ciências humanas, né, nós temos muita pesquisa na área de comportamento, na área de como funcionam sociedades, pequenos grupos, grupos maiores. Então nós juntamos aí profissionais de diversas áreas das ciências humanas, temos aí da psicologia institucional, da sociologia, no meu caso eu trago aí
a antropologia, né, aquilo que nos Estados Unidos se chama o Business Anthropology, e aí nós levamos então essas propostas até empresas. No caso do Vale dos Sinos, nós temos algumas empresas, mas hoje nós atendemos empresas pelo Brasil e vamos começar a atender também uma empresa na Argentina com uma proposta dessas. Cerveira, essa ação da INH, assim, tu percebe, como tu percebe o impacto em relação à inovação? Eu acho que ele é bem maior do que geralmente quando as pessoas ouvem a ideia, elas imaginam, né? Porque há uma questão interessante que o processo de inovação que vem em humanidades e por vir de áreas acadêmicas, ele tende a ser bastante profundo, né? As análises são aprofundadas e a forma como isso é implementado demanda um pouco mais de tempo do que aquelas propostas tradicionais em que os consultores chegam e implementam determinada prática, né? Quando a gente está falando de inovação em humanidades, a gente está falando de uma mudança cultural e não uma mudança cultural do tipo vamos fazer uma evolução cultural e vamos entregar um projeto em tanto tempo e isso vai resolver um problema. Na verdade, a gente primeiro faz todo um diagnóstico da cultura da empresa, indica aquilo que nós podemos atuar, e também atuamos individualmente através das mentorias, como eu dizia antes. Então, assim, o resultado ele não é tão rápido, mas ele é bastante bom e ele tende a ser muito mais duradouro, né? Muito mais consistente. Cerveira, para quem está assistindo a gente, assim, vocês chegam na empresa, tu pode nos dar um exemplo de algo que seja um entrave para a inovação dentro de uma empresa? Vários. Por favor, então. Eu acho que fica mais prático para quem está nos assistindo. Todo mundo já ouviu, né? O famoso sempre foi feito assim, né? Então, isso que é um dado bastante comum nas empresas, né? Muitas vezes isso é tratado pura e simplesmente como alguém que não quer mudar, né? Como uma falha de caráter ou algo assim. A gente precisa entender, né, quando a gente estuda cultura, que fazer sempre assim foi algo que garantiu que os seres humanos chegassem aqui, né? Eu sempre brinco com as pessoas e digo, olha, os seres humanos não têm dentes grandes quando nascem, não têm garras, não têm pelos, né? Como é que a gente sobreviveu no ambiente hostil? Então foi usando o cérebro e esse cérebro então produziu cultura. O que é cultura? É tudo aquilo que não veio pronto da natureza. Então, à medida que a gente resolve algo enquanto seres humanos, a gente estabelece um padrão de comportamento que deu certo. Então, nós temos uma tendência cultural, e eu diria até cerebral, de repetir, né? Não quero entrar nos termos da neurociência, mas há uma tendência de repetir. Quando essa solução não serve mais, é muito difícil para nós, porque a gente tem que encontrar uma outra saída e mudar um comportamento. Então, esse é um dos maiores entraves. É como se fosse algo histórico em nós que diz não muda porque vai dar errado. E aí a gente tem que chegar e poder fazer esse convencimento e fazer essa formação para que essa pessoa tenha segurança, né, de dar o passo e aí poder abandonar suas certezas em busca de novas certezas. Muito bem. Mauro, tu terminou a tua fala antes falando de um mundo inovador. Sim. Me chamou muita atenção e eu queria que tu contasse pra gente como é que seria um mundo em que todos os setores conseguissem olhar para a inovação. Seria maravilhoso, né? Mas se tu me permite, Ju, eu gostaria de comentar a fala do Cerveira, que eu acho que duas coisas fantásticas que eu posso pensar da fala do Cerveira. A primeira é que quando ele disse eu sou um pesquisador, né? O maior cluster de sucesso de inovação no mundo, um dos maiores do mundo de inovação é Israel. E esse sucesso não é por acaso, né? Esse sucesso se deve ao trabalho conjunto entre pesquisadores, doutores, PhD e jovens milênios programadores, né? Então essa é a melhor combinação possível, dentro desse blend muito legal que resulta em grandes ideias e grandes ideias executadas, né? E a questão também do que o Cerveira apontou sobre os anticorpos, né? Porque muito na saúde a gente fala anticorpos, né? Isso é uma questão de paradigma que o Cerveira é especialista nessa questão, que eu sei. E também é muito legal falar em paradigmas, em jeitos já
vamos dizer assim, enclausurados de pensar, né? Modelos já prontos que são heranças ancestrais, paradigma religioso, paradigma científico e tantos outros, e os acadêmicos que também propõem novos paradigmas. E esses novos paradigmas estão no ambiente acadêmico, e como que a academia pode se aproximar do universo corporativo para daí sim iluminar, né, num processo de lucidez, o mundo que precisa ser mudado. Vindo na tua pergunta, o melhor mundo possível, né, é um mundo onde a academia esteja mais próxima das atividades corporativas, né, num grande entendimento para saber a origem das coisas, a origem do pensamento, né? Então eu vou pedir para o Cerveira fazer a tréplica aqui para ficar gostoso o papo, né? Não, agradeço a tua fala, Mauro, mas é nesse sentido, assim, né? Tu falavas dessa necessidade de aproximação, eu também falava disso antes, né? E isso que tu traz está muito ligado à ideia de um trabalho consistente, né? Ou seja, são muitos anos de pesquisa. Essa pesquisa depois ela é relacionada com a prática, e aí a gente poder chegar com algo muito bem formatado, né? E muito bem proposto, conceitualmente falando. Eu acho que isso é uma coisa importante, né? Tu trazes a relação entre o pesquisador e, por exemplo, a geração Millennium. Uma das características do trabalho que a NH faz é que ela adapta as propostas ao DNA da empresa. Então a gente não chega com, às vezes é até engraçado, porque as empresas acham que a gente vai chegar lá e vai fazer uma apresentação e vai dizer, olha, a gente vai implementar isso assim, assim, assim. É claro que existe uma base, mas a gente, antes de mais nada, a gente faz um profundo diagnóstico para a gente poder entender onde a empresa está, onde ela quer chegar e poder pensar, né, os meios para que isso ocorra, né? Acho que tu trazes essa questão da relação entre os pesquisadores, os doutores e a gurizada, e ela é importante, assim, porque às vezes a gente tem uma ideia de que a gente tem que mudar tudo. E inovação não é partir do zero toda vez, né? Acho que isso é bem importante que tu trazes, e poder entender, por exemplo, que nós trabalhamos, eu particularmente, trabalho muito a partir dos clássicos, né? Então, às vezes você está fazendo uma análise partindo de Marx, daqui a pouco você está partindo de Max Weber, você está partindo de Durkheim, sei lá, de Bourdieu, enfim. E a gente... Exato, né? Paulo Freire, enfim, tantos outros pensadores. E às vezes as pessoas, mas esse pensador eu não concordo. Não estou pedindo para concordar, a gente tem que entender o pensamento, ver o que a gente pode aproveitar de cada um deles. Eu posso ir do Adam Smith ao Marx e aproveitar coisas de cada um deles, né? A gente tem que, falava de paradigmas, a gente tem que parar com os preconceitos, né? Aquilo que em espanhol se chama os prejuízos, né? A gente é julgar antes. Então a gente tem que ir lá e tirar aquilo que nos interessa, adaptar para o mundo corporativo. Porque talvez alguém pode pensar, tá, mas o que tem a ver Max Weber, por exemplo, com o mundo corporativo? Então, o Max Weber explica de onde é que saiu, né, o modelo de pensamento, de mentalidade para a constituição da Revolução Industrial. Exato. E a gente está em Novo Hamburgo, a gente já falou disso, né? Onde existiu uma mini Revolução Industrial. Sim. Então, a gente pode entender esse processo. Então... acho que isso é bem importante, assim, a gente entender que inovação ela parte de uma pesquisa muito consistente e que a gente não pode achar que as pessoas estão inventando a roda todo dia, né? Muitas vezes tu pega um trabalho novo e tu vê ali, quem conhece filosofia, antropologia, sociologia, tu vê assim direitinho de onde é que vem aquilo, né? O que a pessoa está fazendo é uma readaptação, né? Ela está adaptando então aquilo para uma realidade presente. Então, acho que nesse sentido. A pergunta da Ju sobre um mundo melhor, né? Eu acho que tem muito a ver com essa questão de encontrar os novos caminhos, né? De relação com o digital, com relação com as tecnologias, né? O processo de adoção das tecnologias. Isso é tão importante porque a gente está tendo contato com novas tecnologias e elas estão evoluindo muito rápido, e em cima de cada tecnologia tem uma infinidade de soluções que podem ser pensadas, né, e aplicadas, e por isso todo esse background acadêmico ele é tão importante. E sabe quando eu me toquei disso? Eu me toquei disso quando eu era um sapateiro
né? Um modelista de calçados. Eu tinha uma visão sistêmica de ciência de materiais, de fábrica. E aí me perguntaram, Mauro, tu sabe onde é que vem as ideias, né? Eu disse, não sei, mas... Aí eu me fascinei e fui atrás. E fui fazer belas artes na Fevale, né? Artes visuais. E então a minha cabeça simplesmente explodiu porque eu entrei em contato com todos os movimentos de arte, com o pensamento, com a forma, função, estética e tudo mais. E isso então é o maior ativo que eu vejo desse programa da INH com relação às empresas. Se eu fosse empresário hoje, eu diria assim, nossa, eu quero conhecer esse projeto para realmente abrir mais o meu leque de opções ou caminhos possíveis, né? Olha, eu acho que eu tô no mundo ideal aqui, hein? Preciso dizer isso. Agora a gente vai para um rápido intervalo com os nossos apoiadores. Então, voltando no nosso intervalo, Cerveira, a gente terminou falando de um mundo ideal, mas estamos num mundo real ainda em muitos aspectos, né? A gente sabe que para inovar, a pessoa precisa ter algumas habilidades, né? E o Cerveira conversa muito com a gente sobre as soft skills. E que habilidades são essas? E que habilidades tem alguém que consegue inovar? Então, né, tem se falado muito, né, isso tem aparecido pra gente no Brasil, né, geralmente a gente acaba importando, né, alguns termos e elas chegaram no Brasil como soft skills, né, a gente faria uma tradução mais grosseira como habilidades suaves, né, mas não tem uma tradução tão adequada e elas se contrapõem ou se relacionam com as hard skills, ou seja, eu sei falar inglês, eu sei programar, eu sei operar uma máquina, enfim, são as hard skills. As soft skills estão ligadas ao relacionamento entre as pessoas, né? E nós chegamos num momento do mundo, né? A gente estava falando de mundo ideal, onde não que a tecnologia ela tenha chegado num limite, não é isso. Mas nós nos demos conta que o caminho exclusivo da tecnologia não vai resolver os nossos problemas mais importantes. E aí as soft skills aparecem como criatividade, né, que o Mauro tinha falado anteriormente. Elas aparecem como capacidade de liderança, também é uma coisa que eu sei que o Mauro trabalha, nós também trabalhamos sobre um viés um pouquinho diferente. Acho que tem uma coisa que se chama empatia hoje em dia, que se trabalha muito, e que o Durkheim, lá no século XIX, olha só, né, ele chamava de solidariedade generalizada. O que era isso? Era a ideia de que eu tomo uma ação e que eu não vou obter uma vantagem imediata, mas que eu entendo que o grupo se beneficiando, eu serei beneficiado ao final. Então, não é uma ideia de caridade. Não, eu estou fazendo isso porque eu vou ter uma vantagem, mas essa vantagem não é objetiva, não é direta, né? Então, o Durkheim está falando isso lá no final do século XIX, onde ele chama de solidariedade generalizada. Tem uma música do Skank que eu gosto muito, né, que diz: se o Brasil não for para cada um, ele não vai ser para nenhum. E uma das coisas que as empresas mais modernas, mais bem-sucedidas têm se dado conta é de que a gente precisa ter um ganho coletivo, né? Eu preciso ter uma preocupação com o meio ambiente, eu preciso ter uma preocupação social e eu preciso ter uma preocupação com o grupo, né? O Henry Ford, lá no início do século XX, ele pensava que o operário precisava ter condições de comprar um carro, porque isso faria com que ele tivesse mais carros para vender. Então a gente precisa pensar de uma maneira um pouco mais sofisticada, eu gosto dessa palavra, né? Um pouco mais sofisticada, né? Para superar o que o Durkheim chamava de solidariedade positiva, que é a ideia que eu te dou um presente, tu me dá um presente de volta. Né? Eu te pago algo por um serviço. Isso está tudo correto, está tudo certo.
mas para um mundo melhor a gente precisa superar esses limites e pensar de uma maneira mais soft, né? Então a gente citou essas aí, mas por exemplo a capacidade de trabalhar em grupo, né? Eu sempre brinco com os alunos que tem uma piada que o Todo-Poderoso chegou para os anjos na sexta-feira e diz: olha, eu preciso que vocês projetem um cavalo, né? E aí os arcanjos lá tinham uma festa e cada um disse: tu faz isso, tu faz aquilo, tu faz outro. Segunda a gente junta e apresenta. E aí o que apareceu lá no PowerPoint? Apareceu um camelo, né? Porque eles não tinham se conversado, eles não tinham discutido o projeto. Eles só pensaram numa cabeça, num rabo, 4 patas, né? Quem nunca na escola, Quem nunca, não? né? Então, ninguém vai aprender a trabalhar em grupo do nada. Né? Se a escola tem essa dificuldade, as pessoas terão na empresa. E hoje a gente tem muitos projetos coletivos nas empresas. Então, quando eu não consigo trabalhar em grupo, então essa é uma das soft skills mais desejada. E uma outra que é a capacidade de poder viver com a diferença. Né? Isso é uma questão importante, a gente vai falar depois um pouquinho mais disso, mas num mundo tão plural, eu acreditar que o único jeito possível de viver é o meu jeito e eu não respeitar o outro, a outra, é complicado. Então, soft skills partem desse princípio. Nossa, Silveira, é muito bom te ouvir e lembrar para quem está nos assistindo que a INH tem muitos cursos nesse sentido, né? Tanto de desenvolvimento socioemocional quanto de regulação emocional, do desenvolvimento das soft skills nas lideranças. E falando em liderança, no nosso próximo programa vai ser sobre liderança. E eu queria aproveitar para perguntar para o Mauro, um líder inovador. Que características tem um líder inovador? Bom, aproveitando a fala do Cerveira, porque eu acho muito legal, a gente vai costurando aqui a nossa fala, dificilmente alguém vai para a rua ou é demitido em função de um problema de conhecimento técnico, né? Porque quando as pessoas são admitidas numa empresa, é feito toda uma investigação da carreira, dos feitos e dos conhecimentos técnicos. Soft skills realmente é onde pega, né? E a gente fala que esse líder, ele primeiro precisa desenvolver uma grande abertura. E no campo interpessoal realmente, né? Eu acho que a capacidade de comunicação, ela é extraordinária. A escuta ativa, que falam tanto, ela é um elemento fundamental, porque você precisa ouvir os seus liderados, ver as aspirações, ver o estado de espírito, né? Também empatia, então isso é uma base da empatia também, né? E tantas outras características, assim, mas a que mais me chama a atenção é essa vontade e abertura para novas aprendizagens, né? Porque o mundo se transforma e isso impacta na liderança, impacta na área, impacta na empresa. O líder precisa estar atento e ter essa flexibilidade, e isso é estar atento às mudanças e também o autoconhecimento, né? Que eu vejo que o indivíduo que se examina, o indivíduo que se investiga, é um líder que vai buscar elementos para ir se refinando na sua liderança. Liderança é um tema fascinante, porque o mundo, né, dos líderes, as grandes biografias falam de grandes líderes com uma construção interna muito importante, né? E sim, a diversidade, para mim, esse olhar sobre a diversidade é fundamental, porque todo esse movimento atual de transição para o mundo digital, transição para novas tecnologias, novas metodologias, e o cerne da inovação também, que coloca o cliente no meio, ou o outro no centro da questão, né? É uma abertura compassiva. Isso é quase como na sabedoria oriental, falando de compaixão, falando de como
orbitar um outro ser para ver o que ele está precisando, né? Então, hoje nós temos uma cultura muito da posse, mas a gente está migrando para uma cultura de acesso. Então, assim, com esses aplicativos de transporte aí dos carros, a gente tem acesso muito fácil a um carro. Você não precisa ter um carro hoje, ser dono de um carro hoje. Isso elimina uma série de problemas, né? Fica tudo mais fácil, né? Tem os prós e contras, mas já é uma mudança bem importante de comportamento mundial, né? Do Ford, né, Cerveira? Para o Uber, nós temos aí algo bem importante, muito marcante aí, né? Então, os tempos estão nos mostrando isso. A economia criativa, né? A questão também da sustentabilidade e também o olhar muito na questão ambiental, são questões que o líder precisa estar ligado em tudo isso, né? E o cooperativismo, por exemplo, para mim, ele é um modelo que deixa tudo mais... se esse modelo é aplicado, tá? Porque existem muitas cooperativas que elas estão constituídas no modelo, mas elas operam num modelo MBA, voraz, corporativo, o que também vai ser preciso analisar, porque nós temos aí a governança, que é um tema também para muito assunto, que precisa ser revisto. Mas esse líder, ele precisa saber lidar com todas essas questões, ser um estudioso, ser um buscador, e vai chegar sim na liderança de múltiplos perfis, preferências, e aí nós chegamos na diversidade, que é um tema bem desafiador. Sabe, Cerveira, eu acredito muito que quando o líder olha para si, então, ele encontra tanta diversidade dentro de si que ele passa a respeitar dos outros. Eu acho que é mais ou menos por aí. Então, nos conta desse trabalho com diversidade que também vem acontecendo. Então, isso tem sido muito, muito gratificante, assim, né? Tem sido uma inovação bastante importante em termos humanos, e a INH saiu muito na frente. Nós começamos há mais ou menos 3 anos um trabalho com grandes corporações a esse respeito, mas eles são resultado de mais de 15 anos de pesquisa. Então, hoje, a realidade se impõe, né? Grandes clientes internacionais estão pressionando sobre a necessidade de que as pessoas possam aprender a respeitar a diferença. Infelizmente, não é automático, né? E como a gente sabe, tem fatores sociais e tem fatores também que são psicológicos, porque muitas vezes as pessoas têm dificuldade em lidar com coisas que, ao fim e ao cabo, são suas questões também. Então, nós estamos aí, estamos colocados, trabalhando duro, né? Eu falei dessa cliente agora na Argentina, é sobre diversidade, e grandes clientes, bancos internacionais começam a pressionar. E eu queria só dizer assim que, infelizmente, o Vale dos Sinos hoje, em termos corporativos e institucionais, é um dos lugares mais atrasados em termos de atuação na área da diversidade. Infelizmente, a maioria dos nossos clientes são de fora do Rio Grande do Sul e fora do Vale dos Sinos. Que coisa, Cerveira. Bom, nós estamos encerrando o nosso tempo. Cerveira, tuas últimas palavras, e indica pra gente uma leitura para quem ficou muito interessado e quer saber mais, por favor. Então, né, a Ju pediu que eu trouxesse uma leitura e eu acabei optando por não trazer uma leitura física, né, nesses mundos virtuais. E sugeri para vocês um material, tem em inglês, tem em português, de uma grande consultoria internacional que trabalha só com grandes corporações, chama McKinsey & Company, especialmente o relatório deles de 2018, que é a diversidade como alavanca de performance. Ela está toda liberada em PDF na internet, vocês podem baixar, e eles têm muito material. Então eu sugiro que quem está interessado no tema pode sim, começar com essa leitura. Ótimo. E tu, Mauro? Bom, eu trouxe um analógico aqui, né? Porque a gente passou essa transição. Esse livro aqui é fantástico, se a câmera puder fechar. Empreendedorismo Inovador. Ele é um livro que foi organizado pelo Ney Grando, Como Criar Startups de Tecnologias no Brasil, né? É um livro muito interessante, é o livro que eu uso como base no curso de Empreendedorismo, Inovação e Novos Negócios da INH, na cadeira que eu ministro lá. Também eu tenho um outro também que é Desafio da Inovação,
da Vijay Govindarajan, é possivelmente indiano, né? E Chris Trimble. Esse livro ele é muito legal porque fala dos fundamentos para construir uma empresa inovadora. É um livro bem legal, essa capa é facilmente encontrada na internet. Esses dois, então, portanto, deixa eu ver, fechando aqui na câmera, são livros que eu recomendo no meu atual momento. Muito bem, então esse foi o nosso programa sobre inovação, né? Nosso primeiro programa. O nosso próximo programa vai ser sobre liderança, como eu falei anteriormente. Então, a gente espera que vocês tenham gostado de estar com a gente e até o próximo programa.